Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o bug das moedas. O bug que permitiu pagar R$20 e levar 2.000 moedas e diamantes. Pois é galera, por essa eu também não esperava. Em vez de levar o básico, você ganhava uma montanha de moedas e diamantes que brilhariam até os olhos do tio Patinhas. Logo depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente, o excesso de moedas no Habbo Hotel tem deixado a comunidade global preocupada. Uma falha no sistema interno do Habbo PTBR e a pré-paga possibilitou a aquisição de muitas moedas e diamantes por apenas R$20 cada. Uma configuração inadequada no sistema de pagamento interno do Habbo PT resultou uma série de ofertas no site da pré-paga, concedendo quantidades exorbitantes de créditos e diamantes aos jogadores. Ao invés de 53C e 53 diamantes anunciados, a opção de R$20 estava proporcionando absurdamente 2.000 moedas e 4.000 diamantes. A falha foi explorada por alguns jogadores que realizaram múltiplas compras aproveitando-se do erro do sistema. Compraram tanto que o jogo virou uma versão virtual da Black Friday. Essa falha ocorreu na noite do dia 2 de fevereiro e alguns jogadores se beneficiaram tanto dessa situação, fazendo várias compras de R$20 e recebendo 2.000 moedas e 4.000 diamantes, que parecia que estavam competindo para ver quem conseguia acumular mais diamantes do que o tio Patinhas. Desde então, a opção de 56 diamantes ficou indisponível. Uma avalanche de moedas entrando no jogo, até os raros super caros foram vendidos mais rápido que coxinha em festa de criança. Essa situação tem gerado preocupação e discussão entre os membros da comunidade. E você, deixa sua opinião aí embaixo sobre esse assunto que tem impactado o mundo do Habbo Hotel. Não se esqueça de se inscrever também no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Continuando, como o Habbo PT BR não trabalha nos fins de semana, os usuários puderam se beneficiar dessa situação até o esgotamento dos lotes da pré-paga. E o caos se estabeleceu, dúvidas começaram a surgir. Será que o Habbo vai se tornar uma nova Venezuela do mundo virtual? Seria engraçado se não fosse trágico. A falta de atenção da empresa responsável pelo Habbo Hotel para com seus jogadores e a escassez de funcionários para lidar com problemas emergentes ficaram evidentes diante dos acontecimentos recentes. A falha do sistema de pagamento interno a medidas subsequentes destacam a urgência de uma revisão nos processos internos e um maior comprometimento com a comunidade dos jogadores. Em seu segundo pronunciamento, a equipe revelou a suspensão dos pagamentos da Apple aos jogadores brasileiros, como parte de uma abordagem antifraude. Essa medida impacta toda a comunidade de jogadores residentes no Brasil. Frente ao excesso de moedas, qual o procedimento? Em resposta à declaração do Habbo, o erro foi atribuído a uma falha de configuração, ou seja, não foi causado pelos usuários. Portanto, ao gerar os códigos de moedas, os usuários foram surpreendidos com quantias superiores às esperadas. Como resultado, nenhum usuário será punido, mesmo que alguns que, ao perceberem essa falha, tenham se beneficiado comprando mais e mais moedas. A única ação que cabe à Sulake é que mitigar o problema, ou seja, tentar reduzir seus impactos. Nota do Habbo Staff com incidente com o método da pré-paga. No dia 3 de fevereiro, chegou ao nosso conhecimento que uma configuração incorreta em o nosso sistema acabou distribuindo mais crédito do que deveria em um produto específico da pré-paga. Investigamos o caso e identificamos a causa desse problema interno de configuração e implementaremos medidas para ajudar a prevenir que esse tipo de situação volte a ocorrer no futuro. Habbo Staff. Nesse contexto, alguns usuários dizem que o Habbo poderia colocar as contas dos usuários em débito, saldo negativo, quando ocorrerem falhas no sistema que resultem em benefícios indevidos para os jogadores. Muitos usuários têm expressado a opinião de que essa poderia ser uma medida justa para compensar eventuais vantagens obtidas de maneira incorreta. É como se fosse um cartão de crédito estourado quando ocorrerem falhas no sistema. Imagina só, você pensa que está nadando em moedas e diamantes, mas de repente devendo até a alma para o Habbo. Alguns apontam que essa prática já foi adotada em algumas ocasiões anteriores diante de falhas semelhantes. No entanto, até o momento, a Sulake, empresa responsável pelo Habbo, não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de considerar essa medida desta vez. Isso tem gerado diferentes opiniões e debates na comunidade
sobre a melhor forma de lidar com uma situação desse tipo. A conclusão é que, ao meu ver, com essa falha, a Sulak vai sofrer ao longo prazo uma perda significativa da receita. E você, o que você acha sobre essa questão? Deixe seu comentário abaixo e vamos discutir juntos. Será que essa seria uma solução justa ou existem outras alternativas que poderiam ser consideradas? Estou ansioso para ouvir a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo do Rabu e outros jogos. Se você quiser continuar explorando mais conteúdos como esse interessante, confira o vídeo aí que vai aparecendo na tela. E até a próxima. Falou!